Em momentos na vida em que tudo parece parado, você ora, clama, espera e nada muda. Parece que o céu está em silêncio, como se Deus tivesse se ausentado da sua história. Você sente que ficou para trás, enquanto os outros avançam. Tudo o que você sonhou parece distante. Tudo o que você orou parece ignorado. E aí nasce a dúvida: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Ele ainda está me vendo? Será que Ele ainda está escrevendo a minha história? Hoje, eu quero te dizer com toda a certeza do meu coração: sim, Deus ainda está escrevendo a sua história. Mesmo quando você não vê, mesmo quando você não entende, mesmo quando tudo parece parado. Porque a ausência de evidência não é evidência de ausência. Só porque você não vê Deus se movendo, não significa que ele parou. Deus trabalha em silêncio. Deus escreve no invisível. Deus constrói onde ninguém vê. E o que ele está fazendo agora pode parecer sem sentido, mas vai fazer todo o sentido lá na frente. A gente vive esperando finais felizes, mas Deus não está apenas interessado no final. Ele está interessado no processo. O processo que transforma você. O processo que te amadurece. O processo que te prepara para aquilo que ele tem preparado para você. Você lembra da história de José? Ele teve sonhos lindos. Sonhou que seria honrado, elevado, que os irmãos se curvariam diante dele. Mas o que aconteceu depois do sonho? Ele foi jogado num poço, vendido como escravo, preso injustamente, esquecido pelos homens. Durante todos esses capítulos, parece que a história de José deu errado. Mas não. Deus ainda estava escrevendo. Ele estava escrevendo no silêncio do poço. Estava escrevendo na casa de Potifar. Estava escrevendo na prisão. Deus não escreve histórias com lápis comum. Ele escreve com lágrimas, com fé, com silêncio, com perseverança. E é no capítulo mais escuro que ele prepara o desfecho mais glorioso. Você está achando que o que você viveu foi o fim, mas Deus está dizendo: foi só uma vírgula, ainda tem mais, ainda não acabou. Você lembra de Abraão? Deus prometeu um filho, mas passaram-se anos, anos em que nada acontecia, anos em que o ventre de Sara continuava estéril, anos em que a promessa parecia cada vez mais distante. Mas Deus ainda estava escrevendo. Porque ele queria que ficasse claro que a promessa não viria da força humana, mas do milagre de Deus. Para que ninguém dissesse que foi sorte, esforço, influência ou acaso. O problema é que a gente quer viver o capítulo do milagre sem passar pelo capítulo da espera. Mas não existe fé verdadeira sem um tempo de silêncio. Não existe fé madura sem um tempo de espera. Você lembra de Davi? Deus o ungiu rei ainda jovem, quando ninguém acreditava nele. Ele era o mais novo da casa, o que cuidava das ovelhas, o que o pai não chamou, o que os irmãos desprezavam. Mas Deus viu o que ninguém via, e Deus disse: Este é o rei. Só que depois da unção, o trono não veio de imediato. Na verdade, veio perseguição, veio exílio, veio injustiça, veio caverna. Davi foi ungido rei, mas teve que esperar anos até se sentar no trono. E o que aconteceu nesse tempo? Deus estava escrevendo a história. Deus estava treinando o caráter de Davi, ensinando ele a confiar, a depender, a ser humilde. O que parece atraso, na verdade, é preparação. O que parece silêncio, na verdade, é ensino. Você não está esquecido. Você está sendo moldado. Sabe por que Davi foi um rei segundo o coração de Deus? Porque ele não pulou o processo. Porque ele entendeu que o tempo de espera também era tempo de propósito. E agora, deixa eu falar com você. Você que sente que Deus te prometeu algo, mas a promessa parece longe. Você que olha para a vida dos outros e vê tudo acontecendo. E se pergunta: será que Deus ainda se lembra de mim? A resposta é: sim. Deus ainda está escrevendo a sua história. E o capítulo que você está vivendo agora pode parecer escuro, confuso, sem sentido. Mas é exatamente nele que o autor está preparando o que vem depois.
Não existe milagre sem impossibilidade. Não existe fé sem espera. Não existe promessa sem processo. Sabe qual é o problema de muita gente? É que elas querem o testemunho, mas não querem a trajetória. Querem o fim da história, mas abandonam no meio. Deus não escreve histórias para serem largadas. Ele escreve para serem completadas. E o que ele começou em você, ele mesmo vai terminar. Talvez hoje você esteja vivendo o capítulo da dor. Talvez seja o capítulo da perda. O capítulo do não. O capítulo do silêncio. E dói. Dói quando a gente ora e parece que Deus não responde. Dói quando a gente vê portas se fechando uma após a outra. Dói quando a gente vê os outros avançando e a nossa vida parada. Mas escuta isso com atenção. Você ainda não chegou no fim. O capítulo da dor não é o final da sua história. A página em branco de hoje não define o que Deus ainda vai escrever amanhã. Tem capítulos que Deus escreve em lágrimas, mas termina com festa. Tem capítulos que parecem fim, mas são só uma pausa. O livro da sua vida está nas mãos do autor, e ele é especialista em transformar pontos finais, em vírgulas, em transformar tragédia em testemunho. Você pode não estar entendendo agora, mas vai entender. Um dia, você vai olhar para trás e dizer: foi necessário. Foi necessário passar por aquela porta fechada. Foi necessário esperar mais do que imaginava. Foi necessário perder, chorar, recomeçar. Foi necessário ser moldado por dentro, antes de ser mostrado por fora. Porque Deus não desperdiça sofrimento. Ele transforma cada dor em força, cada perda em lição, cada silêncio em direção. Imagine um livro nas mãos de um escritor. O leitor vê apenas a página atual, mas o autor conhece o enredo completo. Ele já sabe o final. Ele já construiu os personagens. Ele sabe o porquê de cada linha, cada parágrafo, cada reviravolta. Você pode estar agora na página mais confusa da sua vida, mas Deus, o autor, não está perdido. Ele sabe o que está fazendo. A questão é: você confia no escritor? Porque tem gente que quer viver a história de Deus, mas tenta tomar a caneta da mão dele. Quer escrever com pressa. Quer editar o que Deus está tentando usar para curar. Quer pular capítulo que Deus quer usar para ensinar. Mas o que acontece quando você pula capítulo? Você perde parte do aprendizado. Você avança sem estar pronto. E pior, você pode chegar no final sem entender o propósito. Sabe aquele capítulo escuro da sua vida? Aquela fase que você quase enlouqueceu, que ninguém entendeu o que você estava vivendo? Então, é exatamente ali que Deus estava escrevendo com mais profundidade. Porque Deus não escreve só com tinta. Ele escreve com dores, com tempos de silêncio, com noites em claro, com orações engasgadas. Deus é especialista em usar o que o mundo despreza para formar pessoas com histórias fortes. E a sua história não é qualquer uma. Ela vai inspirar outras. Ela vai curar outras. Ela vai levantar gente que também pensou em desistir. Por isso, não pare de viver o que Deus está escrevendo. Tem gente que está desistindo, mas não porque acabou, e sim porque não entende o capítulo atual. Você está tentando julgar o plano eterno de Deus com base em um momento passageiro. Está achando que o que você está vivendo agora é tudo o que haverá. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: essa página vai virar. Você ainda vai sorrir de novo. Você ainda vai ver portas se abrindo. Você ainda vai entender por que teve que esperar tanto tempo. E quando isso acontecer, você vai se lembrar dessas palavras: Deus nunca parou de escrever. Não rasgue o que Deus escreveu só porque a página de hoje está difícil. Não jogue fora o chamado só porque a temporada está apertada. Não duvide do autor só porque você está no meio do processo. Os melhores testemunhos nascem de histórias que quase acabaram. Você já percebeu como alguns dos personagens mais fortes da Bíblia viveram histórias que por muito tempo pareciam estar dando errado? Moisés passou 40 anos no deserto antes de libertar Israel. Ana chorou por anos até receber a resposta de Deus.
Jó perdeu tudo antes de viver o dobro da honra. Ruth perdeu o marido antes de entrar na linhagem de Jesus. Deus não é autor de tragédia. Ele é autor de redenção. E a sua história não é exceção. A sua história vai glorificar o nome dele. Mas isso só acontece quando você continua confiando, mesmo sem entender.